Está começando mais um programa Família Debaixo da Graça. E hoje, um programa muito especial, porque é o primeiro programa liderado pelos jovens. Toda terça-feira, neste horário, à 13h, o programa vai ser liderado pelos jovens da Igreja Família Debaixo da Graça. Então, você não pode ficar de fora. Toda terça-feira, sintonize o seu canal da Altiora, porque toda a programação vai ser para a juventude. Hoje, por exemplo, nós teremos uma mensagem que foi gravada no nosso culto de jovens, que tem o título Santidade e Poder. É uma das mensagens do nosso projeto Jesus Cop, que visa fazer com que a juventude se pareça mais com Jesus. Então, fique aí, não saia, não mude de canal, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai mexer muito com você. A minha família é a principal base de sustentação do meu ministério. A minha esposa Rosemary, a minha filha Letícia e o esposo Felipe, o meu filho Douglas e a sua esposa Valéria e a minha netinha Luísa e também o Pedro Henrique. Sem eles, eu acho que não teria feito e nem estaria fazendo o que eu estou fazendo. Então, eu quero aqui reconhecer o valor e a importância da minha família em tudo aquilo que está acontecendo no meu ministério hoje. Você jovem de até 60 anos, eu tenho um convite muito especial para você. Todas as sextas-feiras, às 8 horas, temos a Célula Altas Horas, uma célula universitária onde você será o nosso convidado especial. Aonde? Rua Professor Benedito Alvarez, número 36, Jardim das Laranjeiras. Venha participar com a gente. Você é nosso convidado especial para participar da campanha Revolução do Amor na Família. A partir de 5 de agosto, todas as segundas-feiras, no projeto Família Debaixo da Graça. Preletores: Pastor Josué Gonçalves, Pastor Silmar Coelho, Pastor José Maria, Pastor Mac Anderson, Pastor Estevão Fernandes, Pastor Josimar Fonseca e Pastor Charles. Rua Monteiro Lobato, número 90, bairro do Lava Pés. Venha e traga toda a sua família. Hoje é nosso culto, então, culto das cópias, né? Para quem não conhece, esse é um nosso projeto, Jesus Cop, que visa incentivar as pessoas a serem cópias de Jesus. Eu digo, e alguns já ouviram eu falar isso, mas eu gostaria de repetir, que no meio do ano passado eu estava preparando uma palavra para pregar aqui na igreja no domingo, e eu fiquei pensando assim, como será que o mundo vê os cristãos? Como será que o pessoal lá de fora nos vê, né? E eu comecei a dar uma pesquisada na internet, como é que eles nos viam. E aí eu me deparei com uma frase de alguém que tem um certo peso na sua palavra, que é Gandhi. Um dia chegaram para Gandhi e perguntaram para ele, o que você acha dos cristãos? E ele respondeu, olha, eu gosto muito do Cristo de vocês, eu acho ele uma figura maravilhosa e respeito tudo o que ele fez. Mas eu não gosto muito dos cristãos, porque eles não se parecem nem um pouco com o Cristo de vocês. E aquilo veio queimando no meu coração por muito tempo, e aí, em dezembro, Deus nos deu esse projeto. Esse projeto estava no coração dele e só foi entregue a nós, que é o Jesus Cop, nós precisamos ser uma cópia de Jesus. Só assim vai fazer sentido. Cristão nada mais é, na tradução da palavra, do que um pequeno Cristo. Romanos diz a seguinte frase, o seguinte versículo, Paulo diz, olha, o sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos, parecidos com o seu primogênito. O sonho de Deus é ter uma família com muitos filhos. Talvez essa parte do sonho de Deus já está sendo realizada aqui, muitos filhos de Deus. Mas a pergunta é, será que a segunda parte está sendo realizada? Parecidos com seu primogênito Jesus?
Tudo que Jesus fez aqui nessa terra foi para deixar um exemplo, para eu e você seguirmos. E é aí que nasceu esse projeto. Nós temos aí essa ambição de ser e produzir cópias de Jesus. Eu vi a história de um missionário que ele foi para uma tribo indígena para evangelizar, para passar um período lá fazendo sua missão, evangelizando. E ele passou ali alguns anos e realmente fez ali uma grande obra. O pessoal ali gostou tanto dele que pintaram um quadro dele. Fizeram um retrato dele, né? E guardaram. Esse homem foi embora, porque acabou o tempo dele ali, o tempo de Deus, para a vida dele ali naquela base missionária, e ele foi para outro lugar. E depois de muitos anos, veio outro missionário para aquela tribo. Um outro missionário se sentiu impulsionado por Deus para ir até aquele lugar. E ele chegou naquele lugar e começou a pregar. E ele chegou perto de um índio e começou a falar de Jesus para esse índio. E começou a descrever Jesus, falar como Jesus era amoroso, ele amava a todos incondicionalmente, e ele fazia milagres, ele colocava as mãos e as pessoas eram curadas. Ele profetizava. E de repente aquele índio falou assim para ele: eu conheço Jesus. Jesus, esse homem esteve aqui alguns anos atrás. Ele passou alguns anos morando com a gente aqui, esse homem. Eu sei quem é ele. Ama todo mundo, ora e faz milagre, pessoas são curadas, o pessoal que está meio perturbado, ele ora e o espírito ruim sai. Eu conheço esse homem. E esse índio correu para dentro da casinha dele lá e pegou a pintura daquele missionário. E trouxe para o outro missionário e falou assim: não é desse homem aqui que você está falando? Esse é o meu sonho, gente. Será que, quando forem lá na sua escola, chegarem em um dos seus amigos e começarem a pregar para ele, falar sobre Jesus, será que ele poderia dizer: eu conheço alguém que se parece com esse Jesus? Ele é lá da minha sala, ele não cola de jeito nenhum, ele fala a verdade a todo custo. Uma vez até ele orou por mim e minha dor foi embora. Eu conheço um amigo que se parece muito com esse homem que você está falando. Cópias de Jesus. Essa deve ser nossa ambição. Deve ser por esse motivo que você vem até aqui todas as semanas. Deve ser com esse intuito que você lê a tua Bíblia, que você ouve uma pregação, se parecer mais com Ele a cada dia. E existem duas formas da gente parecer com Jesus. Duas formas de nós copiarmos Jesus. Primeiro, é santidade. E segundo, é poder. Duas áreas que nós temos que copiar Jesus. Nós temos que copiar Jesus na santidade dele, porque Jesus era santo, não havia pecado em Jesus. Porém, nós também temos que copiar Jesus no poder que ele tinha. Ele era muito poderoso. E muitas vezes eu vejo a igreja lutando e buscando para copiar Jesus na santidade, mas muitas vezes deixamos de copiá-lo no poder. Jesus era santo e poderoso por um motivo: porque havia dentro dele o Espírito Santo do Senhor. Ele era movido pelo Espírito Santo do Senhor. A Bíblia fala que tudo que ele fazia era através do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele falava o que Deus falava, que ele andava quando Deus o movia, que ele colocava a mão em alguém porque Deus o impulsionou a ir até lá através do seu Espírito Santo. Ele era quem ele era porque ele tinha o Espírito Santo vivendo dentro dele. Por isso que ele conseguia ser santo e por isso que ele tinha poder. E quando nós vamos falar do Espírito Santo, a Bíblia ela nos dá duas ordens a respeito do Espírito Santo. Duas ordens. Eu quero que você
grave isso. Primeiro, ali em Efésios 4, no verso 30, ele diz assim, ó, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo do Senhor. O que entristece o Espírito Santo? Pecado. Pecado. É quando você ignora a voz dele na sua mente, porque ele fala conosco, e decide ouvir a voz dos seus desejos. Toda vez que nós estamos diante de uma tentação, de um pecado, essas duas vozes ecoam na nossa mente. Não faça, não vale a pena, é um prazer só momentâneo. E a outra voz dizendo, não, mas faz, é gostoso, vai ser divertido, você merece, depois você pede perdão. E o que entristece o Espírito Santo? Quando nós escolhemos a nossa voz, a voz da nossa carne. Isso entristece. Então nós não devemos entristecer o Espírito Santo, e isso me diz sobre santidade. Nós temos que ser santos, nós temos que dar ouvidos ao Espírito Santo. Mas segundo, a Bíblia também fala em 1 Tessalonicenses 5,19, não apague o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não entristeça ele, mas também não o apague. Em algumas traduções, o apagar dá assim uma conotação de impedir o fluir. Sabe quando você está, por exemplo, num jardim, você está regando o jardim com a mangueira, e aí você quer ir lá para o outro lado com a mangueira, mas sem molhar tudo, o que você faz? Você dobra a mangueira assim, ó. Você impede o fluir da água. Aí você vai até ali, e aí você coloca a mangueira reta de novo, e você molha o outro lado. O que ele está falando é mais ou menos isso. Olha, não impeça o fluir do Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. E como que a gente apaga o Espírito Santo? Essa é a pergunta. E aí você pode me perguntar assim, olha, tá bom, mas qual que é mais importante? Não entristecer o Espírito Santo ou não apagar ele? É só a gente pensar nessa pomba e perguntar para ela qual asa é mais importante para você. Esquerda ou a direita? Não tem. Os dois são importantes se você quer viver uma vida de cópia de Jesus. Os dois são importantes. Porque se você entristece o Espírito Santo e tenta ter poder, o poder que você tiver é ilegal. Não é o Espírito Santo que está agindo através de você. E se você não entristece o Espírito Santo, mas apaga ele, a sua santidade é inútil. Porque você nem é sal e nem é luz nesse mundo, você não faz diferença nenhuma no lugar onde Deus te plantou. Então duas asas para quem quer ter altos voos na vida com Deus. Não entristeça o Espírito Santo, mas não o apague. Chegou o momento de você não focar só a sua caminhada cristã em vencer pecados. Ah, meu Deus, não posso isso. Ah, eu não posso aquilo, meu Deus, isso aqui é pecado. E toda a sua energia é colocada nisso. E você esquece de deixar o Espírito Santo fluir através de você. Mas então, como ser usado por Deus? Como usar esse poder que Deus está disponibilizando para nós? Porque Ele está disponibilizando. A Bíblia fala que Jesus disse aos discípulos, e isso se estende a nós, se creres em mim, farão obras iguais às minhas, e ainda maiores farão. Todo o poder que havia dentro de Jesus, hoje está dentro de você. Qual é a diferença? É que você está torcendo a mangueira. Qual é a diferença? É que você tem apagado o Espírito Santo dentro de você. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, hoje habita dentro de você. É por isso que eu posso ter a ousadia de dizer, você pode ser uma cópia de Jesus. Porque Ele não fazia nada por Ele mesmo, Ele fazia tudo através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo mora dentro de mim, eu posso ser uma cópia de Jesus. E você pode ser uma cópia de Jesus.
Olha só, nós estávamos tendo célula esses dias e o Dário estava lá na minha célula. O Dário está aí? Amém. Depois a gente vai orar por ele, então. E o Dário estava lá na minha célula, né? E aí, ele deu horário, terminou a célula, eu pedi para ele, olha, você dá carona para um pessoal para mim? Ele levou uns 3 jovens, se eu não me engano, e ele foi parando na casa de cada jovem, deixou cada um e tal. E aí ele pegou e parou no posto de gasolina, porque havia acabado o crédito do celular dele. Daí, ele entrou no posto e falou assim, ó, põe R$30 para mim aí, de crédito. Aí o cara do posto falou para ele assim, né, o atendente, olha, não tem, a maquineta está quebrada, não tem como eu colocar para você. E o técnico veio, não conseguiu arrumar, falou que daqui 2 dias vai trocar a maquineta. Aí ele falou, poxa vida, precisava fazer umas ligações, mas tudo bem. Aí ele saiu do posto. Ele saiu da lojinha de conveniência. Chegou lá fora, ele falou assim, não, eu vou voltar lá dentro. Aí ele entrou lá, chegou para o atendente e falou assim, posso orar por essa maquineta aí? Aí o atendente olhou para ele e falou assim, você está falando sério? Ele falou, estou falando sério. Aí ele falou, pode. E deixou. E tinha um monte de gente lá na lojinha. Aí ele colocou a mão na maquineta e fechou o olho e começou a orar. Senhor, abençoa essa maquineta. Sei o que ele orou, né, Senhor? Cura essa maquineta, cura. Cura toda a enfermidade dessa maquineta agora. Em nome de Jesus. E parou de orar. E aqui está a ousadia de alguém que não apaga o Espírito Santo. Ele falou para o atendente assim, ó, coloca R$30 de crédito para mim. Aí o atendente falou, meu, está quebrado. Ele falou, mas eu orei. Coloca R$30 para mim. Aí o atendente, constrangido, pegou, colocou o cartão dele, digitou lá, e aí o papelzinho começou a sair. E o cartão dele passou. Ele falou que o atendente ficou com um olho desse tamanho assim, ó, e ficava olhando para a maquineta e olhando para ele, tipo assim, seu bruxo. E aí ele falou que pegou o cartão de volta, pegou o papelzinho e falou assim, isso aí é Jesus, meu, eu só sou uma cópia dele. E foi embora. Não apague o Espírito Santo dentro de você. E veja o que Jesus disse, se creres em mim, fará obras iguais às minhas e ainda maiores farão. Jesus nunca consertou uma maquininha da Cielo. Obras maiores do que a dele. Mas como usar esse poder? Como é que a gente usa o poder que Deus disponibilizou para nós? Vamos lá. Abre sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí, em Lucas, capítulo 1, no verso 30. Lucas 1, no verso 30. Lucas 1, primeiro capítulo aí de Lucas, Lucas descreve a caminhada de Jesus. Lucas escreveu o Evangelho de Jesus. Nesse primeiro capítulo, ele tira alguns versículos para falar sobre Maria, correto? E como ela engravidou de Jesus. Então ele tira alguns versículos para falar disso, e ele conta que um anjo visitou Maria. Um anjo chegou até ela e falou para ela, salve agraciada, e começou a elogiar de como Deus era alegre com ela, como Deus sorria ao ver a vida dela, como ela era uma mulher santa, uma mulher correta, uma jovem correta. E ele começa a elogiar ela, e aí ele fala do grande plano de Deus para a vida dela. E aí está no verso 30. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Veja só, o anjo diz para ela, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Então um anjo visita Maria, correto? E começa a conversar com Maria. E de repente esse anjo libera uma palavra.
Gente, tem algo muito poderoso nesse... Existe um princípio muito poderoso aqui. De que se você entender esse princípio, muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Muita coisa vai começar a mudar na sua vida. Muita coisa vai começar a mudar na sua caminhada cristã. Presta atenção. Espero que essa mensagem tenha abençoado você. E se você desejar participar de um dos nossos cultos, ouvir mais mensagens como essa, o culto de jovens acontece todo sábado, às 20 horas. Mas se você não puder de sábado, eu quero te passar a agenda completa da igreja para você escolher um dia para estar com a gente, cultuar a Deus com a gente. E quem vai apresentar a agenda é a minha esposa, Valéria. Confere aí. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos a campanha É Impossível, mas Deus Pode. Se você está enfrentando uma causa difícil ou um problema impossível, venha adorar a Deus conosco. Afinal, se tem alguém que pode te ajudar a vencer esse problema, é Ele. Às quartas-feiras, nós temos o culto de treinamento de líderes. Se você tem o desejo de se tornar um líder, você deve vir aprender a palavra às 20 horas. E lembre-se, se você é líder de célula ou auxiliar, você não pode faltar. Às quintas-feiras, nós temos uma reunião muito especial, 14h30 com o pastor Nagai. Se você está em casa, não trabalha ou se está de folga, não fique em casa, venha para a igreja. Nós temos também, durante toda a semana, durante vários dias, horários e locais, as nossas células acontecendo. Se informe nesse telefone aqui abaixo, na secretaria da igreja, qual o melhor local para você estar participando. Aos sábados, nós temos reuniões muito especiais. 9 horas da manhã nós temos o Ataque Team, que é a nossa reunião de adolescentes. Se você tem um filho adolescente, arranque ele da cama e traga ele para a igreja. Afinal, devemos instruir nossos filhos no caminho do Senhor. E às 8 horas da noite é a vez dos jovens, no Oxigênio Jovem. Se você é jovem, gosta de aprender a palavra e ainda quer ter um tempo de comunhão com os amigos, o seu lugar é lá. Domingo nós temos o culto mais importante da semana, às 18 horas, que é o culto de celebração da família. É nesse culto que você deve levar os seus parentes, os seus amigos e os seus entes queridos. Você, depois de Jesus, é o nosso convidado principal. No mês de julho, que é o mês de férias, nós teremos várias programações na nossa igreja. Dia 9 horas da manhã, é uma terça-feira, feriado. Nós teremos um grande culto de homens. Homem, você não pode ficar de fora. E dia 21 de julho, também 9 horas da manhã, nós teremos o culto de mulheres. Uma mulher vitoriosa deve estar presente nessa reunião. Nós teremos também, no dia 19 e 20 de julho, um evento muito especial. A nossa escola bíblica de férias para suas crianças. É um momento onde elas podem aprender a palavra de uma forma divertida e brincando. Não deixe de trazê-las. E também teremos do dia 26 ao dia 28 de julho, o grande acampamento de inverno tão esperado, Jesus Cop. Lembre-se que sua inscrição só está confirmada depois do pagamento da primeira parcela. Você é o nosso convidado especial e deve participar de todos esses eventos. Nós amamos você, esteja conosco. Olá, eu sou o pastor Antônio Cirilo, do Ministério Santa Geração. Estou aqui para te dizer que lute pela restauração da sua casa e radicalmente diga não ao divórcio. Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves. Eu quero convidar você e toda a sua família para um momento de comunhão, de confraternização no nosso Festival de Sopa. Você quer ter um momento com a sua família muito agradável, entretenimentos sadios? Então participe desse Festival de Sopa na Chácara Catavento. É um espaço de entretenimento gospel. Endereço? Fica logo atrás da Santer. Toda terça-feira, às 19 horas, começa às 19 horas, Festival de Sopa com muito entretenimento. Venha participar conosco. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.
Você é nosso convidado especial para participar da campanha Revolução do Amor na Família. A partir de 5 de agosto, todas as segundas-feiras, no projeto Família Debaixo da Graça. Preletores: Pastor Josué Gonçalves, Pastor Silmar Coelho, Pastor José Maria, Pastor Maqui Anderson, Pastor Estevão Fernandes, Pastor Josimar Fonseca e Pastor Charles. Rua Monteiro Lobato, número 90, bairro do Lava Pés. Venha e traga toda a sua família. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Família Debaixo da Graça, e hoje um programa muito especial com a participação dos jovens. Você pode ver que tudo que foi falado no programa tem um foco para a juventude, mas eu queria deixar uma palavra final aqui para vocês, que está em 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, que diz assim: aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. Aquele que afirma permanecer em Jesus deve andar como ele andou. Às vezes, a gente complica tanto o evangelho. Você talvez nunca foi numa igreja, mas você vê de fora, você acha tão complicado. Não é complicado, é simples. O evangelho é uma chamada para seguir um homem, para seguir os passos de um homem, Jesus. E o que João está dizendo aqui é: aquele que se diz estar em Jesus, aquele que se diz ser discípulo de Jesus, aquele que se diz seguir a Jesus, deve andar como ele andou. Tem que amar como ele amou. Tem que se doar como ele se doou. Então, ser cristão é simples. Não é fácil, mas é simples. Você tem que fazer tudo que Jesus fazia. Você tem que falar tudo que Jesus falava. Você tem que se tornar, então, um imitador de Jesus. Ou como nós dissemos hoje na mensagem, você precisa ser uma cópia de Jesus. Eu quero orar com você e que nessa oração o Espírito Santo possa, então, te capacitar para ser uma cópia de Jesus. Nós temos a ousadia de dizer que você pode ser uma cópia de Jesus, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, hoje está disponível para você, se você aceitar Ele na sua vida. Vamos orar? Senhor, tem muitas pessoas agora neste momento, Pai, assistindo esse programa de televisão. O Senhor nos abençoou, Pai, com a tecnologia, e hoje mesmo eu não podendo estar na casa de todos através da televisão, Pai, a palavra pode chegar na casa de muitas pessoas, Senhor. E o Senhor conhece o que cada um está passando, Pai. Mas eu quero, Pai, que o Senhor revele a eles agora, Pai, a bênção que é decidir seguir a Ti, Senhor. Espírito Santo, capacita essas pessoas que estão nos ouvindo agora, Pai, para se tornarem cópias Tuas, Senhor. Para fazer o que o Senhor fazia, para andar no Teu caminho, para seguir os Teus passos, Pai. Nos capacita, Senhor, para amar como o Senhor amava, Senhor. Nos capacita para falar o que o Senhor falava, para olhar para as pessoas como o Senhor olhava, com misericórdia, com amor, com bondade, Senhor. E que nós possamos ser realmente a luz do mundo, o sal da terra, Senhor Jesus, e fazer a diferença aonde o Senhor nos plantar. É isso que nós te pedimos e muito felizes te agradecemos, porque temos a certeza que o Senhor nos ouve e que o Senhor vai responder, e que grandes testemunhos vamos ouvir, Pai, de pessoas que estiveram conosco nessa terça-feira assistindo esse programa, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Chegando no final do nosso programa, mas amanhã continua o programa Família Debaixo da Graça. Temos todos os dias à 13h, e você não pode perder na terça que vem, que é o programa com a participação dos jovens. Eu espero que você tenha gostado e que Deus te abençoe. A minha família debaixo da graça.